Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Fuja para o Campo, assim que você puder, eu e o Vitor Sintra, para gravar para vocês o último episódio da Jornada do Jardineiro. Foi um caminho assim, muito bacana, com muita interação, com vários e-mails. Ainda estou devendo alguns e-mails para responder. Teve um volume bem grande de e-mails. E hoje a gente vai gravar o último episódio. Tem um episódio bônus que vai ser aquele das perguntas, a gente vai fazer um parte 2, mas a gente vai soltar um pouquinho mais para frente. Hoje, então, a gente grava um episódio sobre a base futura de recursos. A base futura de recursos é uma parte que integra o contexto holístico, a estrutura de gestão integral que eu trabalho com ela. E essa base ela é muito importante, porque a nossa capacidade de fazer uma gestão integral, ela está diretamente ligada com a nossa capacidade de visualizar, de imaginar, de conceber um viver integral. E aí, a partir disso, a gente consegue ter métricas e indicadores que as pessoas acham que é uma coisa assim teórica ou técnica ou chata, e na verdade não é nada disso. Na verdade, é a gente aprender a fazer com que o caminho que a gente está trilhando seja uma amostra da vida que a gente está construindo, a vida que a gente quer levar. Então, base futura de recursos, claro, a gente vai pincelar algumas outras coisas. O Vitor fez uma bateria de perguntas baseada um pouco nas interações dos e-mails, dos comentários das pessoas e também no conhecimento que ele tem já do meu trabalho. Tem ajudado bastante aqui na produção. E a gente começa então hoje a se despedir da Jornada do Jardineiro. Se eu posso deixar para vocês um grande resumo da Jornada do Jardineiro de forma bem sintética, assim, bem... Sintética não, né? A gente está falando de coisa natural, peraí. De forma bem amalgamada, de forma bem sintetizada, seria fazer do caminho uma amostra da vida que a gente quer levar e nesse processo pegar de volta o nosso foco, pegar de volta a nossa agência, pegar de volta a nossa intenção, o nosso cuidado, a nossa atenção e colocar nas coisas que a gente alcança. A gente vive um tempo muito louco, a direita não consegue conceber que o capitalismo já colapsou, a esquerda não consegue conceber que a democracia já colapsou, e as pessoas ficam discutindo coisas etéreas e é muito pouco provável que a gente receba apoio de poderes centrais para protagonizar a nossa vida com autonomia, com saúde, com soberania. Então, um resumão da jornada do jardineiro é tomar as rédeas da própria vida, é se ligar em rede, encontrar as pessoas que se afinam com a gente e se colocar a trilhar esse caminho. Invariavelmente esse caminho pede que a gente empreenda. Aprenda contabilidade, ganhar dinheiro, gestão, planejamento, porque o dinheiro é um símbolo de capacidade de realizar trabalho e sem ele a gente não consegue preparar uma vida mais autônoma, não consegue ser soberano sobre um território. Então, invariavelmente, quer queiramos ou não, independente do modelo econômico que a gente está vivendo, a gente precisa conseguir protagonizar essa parte. Eu vou fazer uma introdução longa aqui, mas já fazendo um agradecimento ao Vitor também, com muita paciência, com muito esmero, com muita dedicação, com as perguntas, com as organizações aqui do podcast e com as voadoras que ele me deu nos peitos aqui abrindo o podcast com as perguntas, com as perguntas bem difícil. Vitão, muito obrigado. Vamos fechar essa história aqui com o pessoal da Jornada do Jardineiro, deixar esse trabalho aqui para que as pessoas se inspirem a fazer um protagonismo coletivo de suas vidas nos territórios que elas tanto amam. Obrigado, viu? Bom dia, Eurico. Obrigado pela apresentação, pelas palavras. É um prazer enorme estar fazendo isso aqui, esse trabalho. Ele é muito gratificante, está muito alinhado com o meu propósito também. Então, obrigado mais uma vez. E como não poderia ser diferente, já vou começar com uma pergunta, né? Você já mostrou a importância dele, mas eu queria elaborar mais sobre a importância dessa visão de futuro. O que acontece quando a gente não tem uma visão de futuro para si, para a propriedade ou em conjunto? De uma maneira resumida, o que acontece é que a gente fica à deriva. Eu não consigo estressar o suficiente para as pessoas que nos assistem e nos ouvem a necessidade da gente aprender a navegar as complexidades. O que é complexo é toda vez que a gente está num contexto complexo, ele é único no mundo. É igual a gente. Somos 8 bilhões de seres humanos, ninguém é igual a ninguém. E essa é a realidade dos nossos contextos. Então, para navegar a complexidade,
a gente precisa ter uma visão de futuro que baliza para a gente a direção. Talvez, como o Albertinho Carvalho fala, que eu já citei ele aqui, um amigo meu, a gente pode até perder a trilha durante o caminho, mas a gente não perde a direção. E essa direção, ela está invariavelmente ligada com essa capacidade de vislumbrar esse futuro. É um futuro no tempo, é um futuro no espaço e é um futuro também na dimensão das relações humanas. Se a gente não tem essa visão, a gente está à deriva. E aí a gente acaba, que normalmente é o que todo mundo faz, e aí a gente acaba fazendo uma gestão reativa. Aí, de novo, lá vem uns termos que parece que desligam um pouco a cabeça das pessoas, mas vamos lá. Gestão é conjunto de tomadas de decisão. Se você não tem essa visão lá da frente muito forte, muito bem definida, muito integral, você vai tomar decisões que são reativas. Você está passando um problema hoje, você resolve ele hoje sem essa visão de futuro, para que essa resolução do problema de hoje seja uma correção de direção para aquilo que você quer. Então você fica solto, né, tomando decisões de forma reativa. Você toma uma decisão, resolve uma coisa, cria outros problemas de consequência indesejada, né, efeito colateral. E aí você fica o tempo inteiro correndo atrás de um trem descarrilhado. E sem aquela visão que te dá um balizamento para você saber se as decisões que estão sendo tomadas hoje estão te aproximando daquilo. É simples, mas é de uma simplicidade complexa. E as pessoas não têm, intuitivamente, ou geneticamente, talvez, a gente não tem ainda os dispositivos de tomada de decisão naturais para a complexidade, é o que o Alan sempre fala. Então, no momento de uma decisão, se eu tenho uma base futura de recurso bem desenhada, eu consigo ter balizamento, eu consigo ter comparação. E a diferença é gritante, porque não tem fórmula mágica, não resolve nada de bate-pronto. Mas eu passo a ter uma forma de tomar decisão que ela tem efeitos compostos. Ao invés de consequências indesejadas negativas, eu tenho efeitos compostos positivos. O que eu quero dizer com isso? Eu tomo uma decisão que não é só para resolver o problema atual, é para construir aquela visão de futuro que eu tenho. Então, a cada decisão tomada, eu vou construindo aquela visão. E eu tenho como saber se eu estou caminhando para ela ou não. Basicamente é isso. É relativamente simples, mas as pessoas não usam. Como que seria uma visão de futuro de uma propriedade? Um contexto, vamos colocar aqui algo mais simples, né? Um casal, filho, uma propriedade. Como é que seria uma visão de futuro dessa propriedade? Eu não sei muito bem por que eu tendo a começar as coisas, talvez pela sociologia, pela vida que eu levei, eu tendo a levar as coisas pelo lado humano. Uma visão de futuro de um casal numa propriedade, para mim, eu acho que o principal indicativo de uma visão de futuro integral é de que vai ter sucessão familiar, é de que os filhos vão querer ficar. Ou se é um casal que não tem filhos, que vai existir ali uma comunidade que vai continuar o cuidado com aquele território. De novo, parece simples, mas é muito complexo. Não é, não é simplesmente ficar no território para cuidar dele. É desenvolver uma relação afetiva, cultural, ancestral com o território, de forma que as pessoas entendam que para aquele território poder abarcar a vida dos descendentes ou das próximas gerações, a biocapacidade dele tem que melhorar. Então, começando pelo elemento humano, a gente invariavelmente chega no elemento ecológico. Nós somos ecossistema. O Alan sempre fala, né? Somos um ecossistema. E nessa visão, quando a gente entende que a biocapacidade tem que melhorar para que as pessoas possam ficar, está implícito aí também que o meu empreender, o meu me viabilizar, o meu ganhar dinheiro, tem que ser com atividades que aumentem essa biocapacidade. Quanto Quanto mais eu consigo me viabilizar melhorando o solo, a diversidade das plantas, a diversidade da microbiota do solo, dos animais silvestres, das plantas, né, enfim, a biodiversidade da propriedade, quanto mais eu empreendo melhorando essa base ecológica, menos insumo eu preciso usar. Quanto menos insumo eu gasto, mais dinheiro no bolso eu guardo e mais possibilidade de
de reinvestimento eu tenho. Então, o verdadeiro caminho da viabilidade no campo, ele passa invariavelmente por abordagens ecológicas que não usem insumo. Abordagens ecológicas que, ao invés de substituir um insumo químico por um biológico ou ecológico, façam um redesenho do sistema para que, ao funcionar, o sistema crie mais biocapacidade. Esse caminho do redesenho é do professor Stuart Hill, que eu falei dele várias vezes aqui também, né? Ele tem um artigo científico publicado que fala da estrutura de transição da agricultura. Então, a base futura de recursos de um casal que está no campo, ela precisa conseguir enxergar uma relação, olha que interessante, uma relação prazerosa, saudável, abundante, segura, com tempo de contemplação, com tempo de ludicidade, com os netos. A gente precisa começar a conseguir pensar a sucessão para além da nossa vida. A sucessão no sistema florestal, a gente planta árvores que vão viver mais do que a gente. Uma propriedade rural, de um modo geral, deve ser vista da mesma forma. Aquele organismo agrícola, como fala o Steiner, enfim, né, aquele todo sob gestão que a gente está tomando as decisões sobre ele, ele vai ter uma série de iterações de sucessão ecológica que a gente precisa conseguir entender que a gente não vai estar vivo mais, mas que a gente criou a condição para aquilo acontecer. Uma boa base futura de recursos, ela está ligada com o aumento da biocapacidade, e aí só essa parte do aumento da biocapacidade está ligada com melhor fluxo, melhor captação do fluxo solar energético, melhor ciclagem de nutrientes no solo, mais biodiversidade de plantas e animais, mais um ciclo hidrológico, um microciclo hidrológico da propriedade mais bem feito. Então, esse aumento da biocapacidade, uma sucessão familiar, né, e uma cultura que o viver no campo, na verdade, é um viver orgulhoso, autônomo, soberano, ao invés de uma cultura onde o viver no campo é de pessoas simplórias, burras, pouco estudadas, né? Então, uma boa base futura de recursos é uma família orgulhosa de sua autonomia, orgulhosa de sua soberania, é uma família que cuida do seu território de forma com que ele possa amparar mais pessoas ali, e a gente voltar a pensar, enfim, uma propriedade multigeracional, uma propriedade talvez onde funcionem os netos com os avós, os pais, né? 3 gerações, 4 às vezes, com saúde, com tempo, com cultura. Talvez eu tenha falado de uma forma abstrata, mas é isso, é você conseguir enxergar o papel daquele território para as gerações futuras. E o papel daquele território na viabilização econômica, na viabilização ecológica, na viabilização sociocultural, né? As nossas relações socioculturais, elas são uma função do nosso território. E, e a grande loucura que a gente vive hoje nos centros urbanos é exatamente a falta de pertença, a falta de ligação, a falta, não é a falta de ligação, né? É um falso senso de que a gente está desconectado do ambiente. Então, nas culturas urbanas, a gente tem, assim, como que eu vou dizer? A gente tem uma erosão cultural, uma erosão um esgarçamento do tecido social, porque as pessoas não conseguem enxergar que depende do território. E no campo, quando a gente vê uma base futura de recursos, a base futura de recursos, ela parte da premissa que a gente depende do território. Então, a gente tem que tocar as nossas decisões, nossa vida, melhorando aquele território para as próximas gerações. Isso é muito sabido nas culturas indígenas. Tem um ditado dos povos originários americanos que diz, né? Nós não temos a terra, nós tomamos ela emprestada dos nossos ancestrais para devolver aos nossos descendentes. Então é uma noção de guardião e não uma noção necessariamente de proprietário que pode exaurir a terra, né? Não sei se explica bem, mas eu posso detalhar mais assim, mas eu iria por aí. Tem vários aspectos, né, que eu poderia tratar aqui. Um deles é o guardião. Tem muita gente hoje falando que é guardião, mas não age como um guardião. Tá mais para um proprietário mesmo. Tem muita incoerência acontecendo nas visões das pessoas e nas palavras e nas ações. Mas Verdade. tendo em conta essa visão de futuro e partindo da premissa que a gente tem vários grupos etários aqui assistindo, para o jovem que vive hoje o mundo como ele está, é mais difícil pensar numa visão de futuro. Porque, assim, partindo da minha visão, sou mais jovem, é difícil pensar no futuro bom, do jeito que as coisas estão vindo. E quem está mais para
profundidade, ou já é avô, avó, é mais fácil visualizar esse momento, né, com os netos e tudo mais. Talvez seja mais fácil desenhar essa visão de futuro, por conta que já Tá me vive chamando um, de um velho, pouco Vitão? daquilo. Você tem neto? Você não tem neto. Ainda não. Então, Mas eu já tô pensando nele já, pô. mas para um jovem é mais difícil pensar. A gente está em colapso. A gente vê as coisas em colapso. A gente sabe que as coisas não vão ser do jeito que são hoje, porque elas já não são do jeito que a gente era, sei lá, 5 anos atrás. Então, a visão de futuro é difícil desenhar hoje em dia, dependendo do contexto que você está, principalmente se você for jovem. Qual que é o caminho que você dá para uma visão de futuro para pessoas assim, que acompanham, que estão acompanhando, não veem muita esperança numa salvação da humanidade, enfim, essa coisa toda maior, né? Mas também sabe que vai viver até os 80, pelo menos, seja como for. Como é que desenha uma visão de futuro assim? Vitão, vamos remarcar esse negócio aqui? Tá, tá, bora. É, caramba, hein? Olha só, você terminou assim, né? A gente tem uma expectativa de vida de 75 para mais. E aí você falou assim, seja como for, né? Essa pessoa que está desesperançosa tem aí uma projeção de vida de 70 anos ou mais, né? Eu acho um tempo muito grande, um tempo muito longo para a gente não se dedicar a expressar as nossas vocações no mundo. Eu, eu não tenho, eu não tenho uma esperança. Eu não gosto muito desse negócio de esperança. Esperança é um negócio meio de religião, né? Você espera apesar das evidências contrárias. A esperança é um negócio meio religioso, né? Tipo, o mundo tá acabando, eu tenho esperança que vai dar certo. Cara, vai dar ruim. Tem um sociólogo americano, ele, um futurista, ele chama Michael Marion, e ele fala que as pessoas esperançosas demais, elas são facilmente manipuladas e que elas passam a ser um impeditivo de mudanças reais. Exatamente porque elas esperam, elas esperançam contra as evidências. Ao invés da gente ter objetivos claros, métricas, indicadores, se lançar numa rota que vai construindo o que a gente precisa, a gente fica lidando com esperança. Por exemplo, eleger o Lula. É uma esperança, mas quais são os dados que a gente tinha? A gente tinha dados de 4 mandatos do governo PT, capacho do agro, capacho das corporações de mineração, capacho das corporações de construção, tal. E aí as pessoas falam, mas tinha que ser feito. Aí olha o reducionismo, como é que ele rouba a agência das pessoas. Mas era isso ou o Bolsonaro, então eu não posso, eu tenho que apoiar isso. E aí as pessoas apoiam isso, mas não dizendo assim, olha, nós estamos te dando aqui um apoio, que ele é condicional, você não fez antes, você precisa fazer agora. Ninguém fez isso, todo mundo fez uma campanha assim, o amor voltou, a esperança, o povo brasileiro e tal. Tá tudo uma merda. Aprovou veneno no primeiro mês de governo, aprovou o Plano Safra, que foi o maior uso do dinheiro público para o agro, né? Então a gente estamos aí. Aí as pessoas falam assim, mas ninguém faz nada sem um Congresso. Faz sim. O tripé da democracia, o presidente tem o direito de sancionar ou de vetar. Ele não veta, ele sanciona. Não é uma crítica política aqui, é uma anedota, é uma história para a gente entender o seguinte: quando a gente toma decisões baseadas em esperança, a gente costuma tomar decisões ruins. Eu não tenho essa esperança, mas eu tenho uma evidência que pessoas bem organizadas, que valorizam muito a autonomia, conseguem materializar viveres dignos. Eu tenho essa evidência. Em várias classes sociais eu consigo ver. Eu já visitei vários acampamentos do MST, já, enfim, já tive em lugares onde as pessoas se viabilizam com muito pouco recurso. E é possível ver o que eu chamo de santuários de sanidade mental e ecológica. Propriedades rurais que se baseiam em princípios ecológicos, em que o ritmo das pessoas está ligado com o campo, está ligado com os padrões naturais, né, os ritmos da natureza, está ligado com a solidariedade e a abundância que um campo saudável pode proporcionar. Então eu falo do santuário de sanidade mental e ecológica. Aí as pessoas falam para mim assim, poxa, Eurico, define isso melhor, porque a gente precisa tanto disso. E eu ainda estou conversando aqui com os jovens, tá? Tem lugares que você chega, e não é uma definição intelectual, é uma definição emocional até, afetiva. Tem lugares que você chega
e que você respira aliviado. Existe uma coerência ecológica naquele lugar, existe uma abundância, existe uma paz, existe, existem ali coisas alinhadas que a gente não consegue perceber imediatamente de forma intelectual, mas que o nosso corpo biológico reconhece e ele respira aliviado. Esses lugares devem fazer parte da visão de futuro dos jovens. Não tem o menor sentido a gente projetar uma carreira de 30 anos para um jovem hoje, uma carreira linear. É mentira. A gente vai estar enganando eles. E olha como é que a gente engana as duas pontas. Nós quebramos o acordo social que a gente tem com os mais velhos. O acordo era: você vai entregar os melhores anos da sua vida pagando imposto e vai ter uma aposentadoria digna. Que já não é um acordo muito bom no meu ver, mas pelo menos tinha uma garantia de que aquela pessoa ia trabalhar ali 20 a 30 anos e ia aposentar com segurança. No primeiro governo Lula, ele fez uma mudança inconstitucional, inclusive, ele botou um ministro no Supremo para fazer isso, e ele voltou a taxar aposentados. Olha que quebra de acordo sacana. O cara trabalhou os melhores anos da vida dele pagando imposto para aposentar, e a gente voltou a taxar esse cara, ou essa mulher. Então esse acordo está quebrado já nos mais velhos, e ele também está quebrado com os mais novos. Se você for ver percentual de pessoas que trabalham nas áreas de atuação de formação, é baixíssimo. A quantidade de engenheiros, de advogados, de enfermeiros, a quantidade de profissionais capacitados que a gente tem formados que não conseguem atuar na sua área é maior do que a taxa de pessoas que se preparou e conseguiu um bom emprego. Essa é a realidade, só que a história continua sendo uma história linear. Desde do ensino fundamental, você vai estudar, você vai passar no vestibular, você vai ter uma profissão. É uma mentira. Essa história ela não existe. Ela não existe. Então, a partir, e aqui como é que eu vou dizer, é uma situação, é um contexto muito desafiador para o jovem. Mas a gente precisa ter a coragem de olhar para essa sociedade e ver que ela quebrou. E ver que ela é mentirosa. E ver que o Estado não está pelos seus constituintes. Se a gente tiver a coragem de olhar para isso tudo e dizer, não, não vivemos uma democracia, porque a gente não vive. A democracia também, a gente tem evidência de que a gente não vive uma democracia. O mundo inteiro não quer Israel em Gaza. Israel está em Gaza. O mundo inteiro não quer intervenções americanas sobre o mundo. Os Estados Unidos continuam intervindo em outros países, né? Grande parte da população brasileira, a maior parte da população brasileira não quer uma agricultura baseada em químicos. O governo continua usando dinheiro público para a agricultura química industrial. Então, assim, a gente tem evidências para todo lado. Nós não vivemos uma democracia. Se a gente tiver coragem de aceitar isso como um dado, a gente passa a ter uma motivação extra de organização. E aí, o jovem, talvez ele não tenha uma visão de futuro muito cristalizada, uma visão de futuro muito definida. Por quê? Porque ele não viveu o suficiente. Dos 20 aos 30 anos, é o tempo da gente viver loucura. Mas só que a gente está vivendo loucuras dentro de uma sociedade de consumo. Talvez fosse o tempo da gente viver loucuras em outro sentido. Peregrinações ecológicas, caminhadas, visitar diferentes biomas, aprender com pessoas diferentes, aprender com mateiro, aprender com indígena, aprender com quilombola, peregrinações baseadas, por exemplo, em culturas de fermentação e preservação de alimento, peregrinação baseada em identificação de plantas, de animais, enfim. A gente poderia ter um jovem vivendo as loucuras com festivais de música, de teatro, uma loucura ecológica rural, né? E aí essa pessoa volta para o lugar dela ou vai para algum lugar, mas ela vai para algum lugar tendo várias experiências. Essas experiências elas vão ajudando a gente a decidir. Por quê? Algumas a gente vai entender que a gente não quer. Ou algumas são muito boas só naquela faixa etária. Depois ela deixa de ser tão importante. Então, realmente, é muito difícil pedir para um jovem ter uma base futura muito definida. Mas a gente pode definir essa base futura um pouco pela amostra que o caminho nos dá. Viver de forma mais livre, viver com mais autonomia sobre o corpo, viver com mais autonomia sobre o território, viver relações comerciais, econômicas e humanas mais voltadas para o propósito e as vocações.
E a gente consegue fortalecer essa cultura. Você vê que a gente pega o jovem e a gente adormece ele. Ele é cheio de vocações, cheio de vontades. A família, o Estado, a igreja, a cultura, vai lá e acachapa esse jovem. Ah, tá viajando, véio, você não dá dinheiro, você não dá futuro, isso é maluquice sua. Outra mentira, quando a gente pega pessoas que escreveram muito jovens, é, hoje eu estava conversando aqui com a Teresa, a gente estava falando dos fundadores americanos. Tem Jefferson, George Washington, o Lincoln, né, Thomas Jefferson, tal. Eles eram todos agrários, não não estou aqui negando que eles vinham de uma outra condição socioeconômica, não é disso que eu estou falando. Mas eles tinham uma percepção do ambiente deles e eles defendiam uma democracia baseada em cultura agrária. Muitas dessas obras foram escritas com caras muito jovens, antes dos 30 anos de idade. Por quê? Eles tinham uma visão romântica, idealista de futuro e as pessoas acreditaram neles ao invés de desmentir eles ou de desacreditar, de não apoiar. Por isso que eu falo que a gente ter uma cultura que apoia as nossas vocações é parte da cura que a gente precisa viver. Porque muitas pessoas têm muito claro para elas as vocações delas numa idade muito nova. É a sociedade que rouba isso delas. Então, para voltar aqui, você vai talvez ter algumas amostras de coisas que você não quer, algumas amostras de coisas que são temporariamente muito importantes, mas a gente tem algumas amostras durante o caminho que elas trazem princípios que são muito importantes para esse depois. Viver de forma que reforce a realidade biofísica, ou seja, dependemos do nosso território. O jovem precisa viver dessa maneira, independente de onde ele vive, independente do que ele faz. Os nossos viveres são invariavelmente amarrados com a saúde dos lugares onde a gente vive, ou com a falta dela, né? Então, essa amostra. O que quer que eu faça, eu preciso estar ligado com atividades que melhorem a saúde do lugar onde eu estou. O que quer que eu faça, eu preciso estar dentro de uma cultura, dentro de uma comunidade, de relações afetivas, sociais, que apoiam os meus sonhos, as minhas vocações e a minha vontade de construir uma realidade para mim. Se a gente tem essas coisas no decorrer do caminho, essa visão ela vai se delineando melhor ao longo de um tempo. Mas o caminho não é um caminho perdido, errático, maluco. Ele é um caminho que você está experimentando coisas para ir delineando essa visão de futuro. O fato de você saber que você não tem todas as informações para desenhar uma visão de futuro, ela já te dá um indicador de que você precisa testar algumas coisas. Poxa, eu não consigo fazer uma visão de futuro muito clara. Por quê? Poxa, eu não sei qual o tamanho de propriedade que eu quero viver, eu não sei qual tipo de profissão que eu quero ter, eu não sei um monte de coisa. Então, beleza, vamos fazer aqui um caminho protagonizado pela minha própria agência. Se eu não sei, o que que eu preciso saber, o que que eu preciso fazer para saber isso? E aí eu começo a traçar pequenos projetos. Vou trabalhar um pouco com carpintaria, vou trabalhar um pouco com cervejaria, vou aprender a fazer vinho, eu vou aprender a fazer cultivo de cogumelo, eu vou aprender a lidar com animais, eu vou aprender a fazer coleta de medicinais silvestres. Enfim, tem N profissões que não são profissões, são ofícios que eles estão ligados a uma vida saudável e viável, financeiramente viável no campo. Poxa, eu vou me tornar um terapeuta natural, eu vou cuidar das pessoas, eu vou tem muitas coisas. E aí você vai testando e você vai delineando essa visão de futuro. Mas algumas coisas, elas são contínuas. Por exemplo, a necessidade de que essas profissões melhorem a saúde do lugar onde eu vivo. É um contínuo. Se não for assim, você mesmo vai estar roubando essa visão de futuro. Essa visão de futuro, ela está ligada com autonomia, com soberania, com saúde. Então, as coisas que eu faço têm que me dar mais poder de decisão, mais soberania sobre o meu corpo, sobre o meu território, sobre as minhas relações. E aí, você veja que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o como, e não tem a ver necessariamente com o quê. Então, se eu estou muito eh, ainda indeciso com relação ao o quê, essa integralidade social, econômica, ecológica, eu posso definir muito bem o como. E aí, aquele negócio que eu estava falando do Albertinho no começo. Talvez eu perca um pouco a trilha, mas eu não perca a direção. Vamos tentar resumir. A partir
de atividades que respeitem as relações humanas, as relações culturais, a autonomia das pessoas, que melhorem a saúde dos lugares onde a gente vive, os jovens precisam experimentar viveres diferentes. O David Hockney tem defendido, por exemplo, um viver minimalista, tiny house, né? Pequenas casas sobre rodas, pequenos acampamentos, muitos mutirões, muito estágio, que você experimenta várias coisas sem ter que comprar terra, sem ter que ter um aluguel, sem ter que ter gastos muito altos, e você vai se aperfeiçoando nessa vida autônoma. Essa vida autônoma, ela requer um pouco de eletricidade, um pouco de encanamento, um pouco de carpintaria, um pouco de produção rural, um pouco de pecuária. Ela é muito generalista. Então a gente precisa se lançar nisso aí. Só que a gente precisa fazer isso, e agora é muito importante para os jovens também, que a nossa cultura não faz isso, a gente precisa fazer isso sem abrir mão de planejar o financeiro. Uma coisa não nega a outra. Você pode se jogar no mundo com o financeiro planejado. Então você pode viver muito simples, mas ter um planejamento econômico de guardar dinheiro, de reinvestir, de se cuidar, né? Não fazer o que eu fiz, por exemplo, eu me joguei sem nenhum planejamento. Por quê? Porque minha família falava que ou você tem segurança ou você atua nas vocações. Então eu falei, ah, então tá bom, então você é maluco. Não precisa ser assim, né? Eu já participei de um churrasco, assim, né? Coisa de final de semana, um domingo. E nessa mesa estavam algumas pessoas. Geralmente eu tô rodeado de pessoas mais velhas que eu, né? Só que nesse caso eram pessoas bem mais velhas, assim, beirando já 60, 70. E pessoas que, teoricamente, teriam valores ecológicos, digamos assim, né? Se preocupam com a natureza, se preocupam com a água e tudo mais, atuaram profissionalmente nesse ramo. Mas aí surgiu um comentário que eu fiquei. Eu não consegui ter reação. Eu fiquei. Sabe quando você trava, assim, na tela azul? Você fala assim, cara, tem uma coisa errada aqui. Uma dessas pessoas A mais tela velhas, azul. né? Tava falando, passei a vida construindo, agora eu tenho recursos, né? E meio que de uma forma desesperançosa, sem visão de futuro. Agora é a minha interpretação, né? Mas no momento ela falou assim: agora eu tô torrando tudo. Então, viajo, experiência, então tudo que construiu ao longo da vida, torrando tudo. E é interessante porque tem uma visão ecológica, mas não consegue vê-la aplicada na própria vida, que é o que você traz, né? O protagonismo. E É, aí, puxando dessa conversa, assim, eu vejo também que tem muitas pessoas mais velhas que só veem até o fim da própria vida ou só o neto ali. Não consegue ver para além mesmo, projetar os filhos, os netos dos netos. Eu acho que é uma visão muito mais profunda e é uma coisa que eu tenho sim. aprendido no seu trabalho também, que te diferencia do que eu vejo. Muito conteúdo na internet de transição para o campo, vida no campo, vamos para o campo, se joga no campo, vai para o campo. E aí você não vê essa profundidade. É muito mais sobre você ir ali comprar um lote, construir uma casa e viver, ok? Do que o que que eu estou construindo para aqui 7 gerações, sei lá, você tem como imaginar isso, mas essa diferença de visão muda muito o comportamento das pessoas no dia a dia. Eu acho que você sai de uma coisa de vou torrar para vou ajudar, investir, construir para além da minha vida. Qual é o direcionamento que você consegue dar nesse aspecto, né? Já de pessoas que viveram, construíram recursos, não só querendo agora talvez deixar um legado, que é, sei lá, fazer um parque, uma área de preservação, ou simplesmente torrar. Vou aproveitar a vida até morrer e pronto. Mas que doideira, né? Que doideira. Eu tô aqui. É, Vitão, você traz umas coisas. Olha só, isso aí tem um sintoma aí, né? Não é uma causa, é um sintoma. A pessoa, ela é tão desterritorializada, falta tanta pertença para ela, e de certa forma falta um aprofundamento na alfabetização ecológica, porque o torrar dela, ele está diretamente ligado com uma pegada ambiental alta. Muitos voos, muitos bens de consumo, muitas experiências na sociedade de consumo. Essa pessoa poderia, por exemplo, estar fazendo isso para o bem de um território, que na natureza, os anarcocapitalistas, o pessoal pega umas coisas assim e distorce, né? Por exemplo, tem o negócio da distribuição de Pareto, né? 80-20.
E eles argumentam que a natureza, ela concentra também, que a natureza não distribui. Mas é falta de alfabetização ecológica. Porque uma árvore centenária que concentra, ao chegar no final da vida dela, ela redistribui tudo para o lugar onde ela viveu. Um animal de grande porte que concentrou recursos, que concentrou território, porque, né, é territorialista e consegue dominar um território ali, ele não exclui outros animais daquele território. Não é uma noção de ocupação exclusiva, é uma noção de ocupação simbiótica. E quando ele morre, ele também participou muito tempo da ciclagem de nutrientes daquele lugar, né? Então, as pessoas viveram uma vida desconectada, angariando recursos, e não conseguem criar a coerência no final da vida para redistribuir esses recursos. E a gente não consegue se livrar de algumas ideias, né, culturais que a gente tem. Por exemplo, eu vou segurar tudo e vou passar para os meus descendentes. Só que essa pessoa não preparou um amor pelo território. Então, o tudo que ela passa para os descendentes é só uma capacidade de compra, um poder aquisitivo. Não necessariamente aquilo vai estar sendo colocado de volta na propriedade. Isso, inclusive, é um desafio do agro hoje, né? A gente, no Brasil e no mundo, nós estamos passando, as terras estão passando de uma geração para outra. E, e nunca foi tão cara a terra. Então, nos Estados Unidos, e na Austrália, os fazendeiros já estão, os proprietários rurais de modo geral, né? Já estão com a faixa etária de quase 60 anos ou mais. As pessoas querem ir para o campo, não conseguem comprar. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? O agro concentrou terra e tal. Veja que 45% do território produtivo brasileiro está nas mãos de menos de 1% dos imóveis rurais. E esses imóveis têm todos mais de 1.000 hectares. Essas propriedades que bancaram famílias com um poder aquisitivo muito alto, elas estão passando de geração para geração. Eu conheço um monte de gente que diz ser ecologista, mas vive de arrendamento de soja. O cara tenta viver uma vida ecológica, mas o que realmente banca a vida dele é um latifúndio que está arrendado para a produção de soja. É comum isso. É comum também os herdeiros do agro que recebem o agro falam assim, eu não quero porque eu não quero funcionar nesse paradigma. E aí o pai, a família, a mãe, enfim, quem foi, né? Ao invés de preparar uma transição do negócio, olha de novo como é importante o lance das vocações. Ao ver que o filho está desinteressado, cria um cabo de guerra, mantém o modelo químico industrial, ao invés de fazer uma transição do negócio para uma coisa mais ecológica que o filho aceite pegar e tocar. Então, tem muita gente que está recebendo terra do agro que quer redistribuir a terra. Tem muita gente que está recebendo a terra do agro que não quer funcionar na lógica industrial e química. Mas essas pessoas, elas também sofrem preconceito, porque elas são herdeiras do agro. Então, a sociedade, de um modo geral, vê essas pessoas como representantes do mal, né? Tem muita gente querendo fazer diferente ali dentro. A gente não tem eh, modelos legais para fazer isso, ainda não tem muitas pessoas de sucesso fazendo isso. Porque no momento que você pega uma terra e começa a redistribuir ela e fazer um modelo ecológico de uma coisa que dava muito dinheiro antes, você é taxado de maluco, né? Então, essas pessoas que acumularam, elas têm, é do direito delas, continuam vivendo na sociedade de consumo sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma pertença e vai gastando, né? Mas você vê, na verdade, é uma adolescência tardia, né? É uma vida pelo diletantismo. Eu vou viver curtindo, né? Uma coisa bem adolescente, né? É, mas, se essa pessoa tiver uma ligação com um território, uma visão de futuro, que é o nosso tema aqui hoje, ela pode pegar esses recursos e plantar mais gente na terra. Ela pode incubar negócios, ela pode criar infraestruturas, pode criar pequenas agroindústrias, ela pode, de repente, patrocinar algumas famílias que estão indo para o campo. E ela pode, ao fazer isso, criar a rede social, criar o ecossistema, o território, que vai embasar uma velhice realmente ecológica e coerente no campo. Ao invés disso, a pessoa gasta com passagem de avião para cima e para baixo. Às vezes não é maldade, às vezes é não conseguir fazer, e às vezes é o medo do cancelamento da sociedade, porque se você começa a fazer isso, todo mundo chama de louco. Se você torra o seu dinheiro na sociedade de consumo, você tem sucesso. Se você redistribui o seu dinheiro
criando um outro modelo, você é louco. É assim que a nossa sociedade funciona. Então a pessoa não só tem que ter uma alfabetização ecológica, como ela tem que ter uma coragem, um caráter, uma, uma cara dura mesmo de dizer assim, "Eu não tô nem aí porque vão falar de mim, eu quero, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso." Mas é difícil, a gente não vê muitas pessoas assim, né? Tem uma, não vou conseguir falar o nome dela enfim, tem uma autora, eu escrevi sobre ela, tentar tá no meu site, né? Ela usou aquela foto, tem uma foto do tempo dos nazistas que tem uma massa de gente assim no comício e todo mundo fazendo a saudação nazista, né? E tem um cara, e a história foi atrás desse cara, essa foto é famosa. A história foi atrás dele e tal, e tem um cara que tá ali que não tá fazendo a saudação. Tipo, ele se recusa a enaltecer aquela loucura que tá acontecendo ali. Aí foram buscar esse cara, tem uma história, é possível que ele tenha sido um alemão que se apaixonou por uma mulher judia, eles casaram, foram perseguidos, foram separados na Segunda Guerra e tal. Enfim, tem uma história por trás, não é 100% confirmada, mas tem uma história dessa foto. Mas a moral da história é de que nos momentos críticos da nossa vida, da nossa sociedade, todo mundo gostaria de se pensar como esse cara. Mas numa foto que tinha milhares de pessoas, só tinha um que era dissidente. Só tinha um com coragem na frente de todo mundo de ser dissidente. Nós não temos uma cultura que encoraja essas pessoas. Você vê, a nossa esquerda está amplamente ligada em cultura de cancelamento, que é o contrário disso, né? Se você tem uma cultura de cancelamento, você não consegue ter uma cultura que nutre dissidência, nem dentro da própria esquerda. Então, dentro desse cenário que você me colocou, né? Eu tenho alguns clientes assim, pessoas que se viabilizaram em indústrias que são ruins para o planeta, e agora elas querem fazer o bem. Aí elas compram propriedades rurais e chegam no campo querendo ensinar os outros como ser ecológico. Não vai dar certo, pô. Não vai dar certo. A pessoa que está ali no campo, ela consegue ser ecológica, mas ela também tem que ser viável. Então, a pessoa que acumulou recurso num tipo de vida que destrói, quer dizer o que, que o campo tem que fazer para ser ecológico. Não tem o menor sentido. Agora, a gente poderia usar todos esses recursos, e eu acho que uma premissa importante é a de pertença. Como eu quero que o meu território funcione, como eu quero que o meu território seja viável, ecológica, energética, economicamente, depois que eu for embora, como você falou, daqui 7 gerações. Então, a quebra da pertença foi muito útil para a sociedade de consumo. A recuperação da pertença, a recuperação da intimidade com o território, ela faz parte da solução. Se a pessoa entender de alfabetização ecológica, mesmo que ela não tenha uma ligação com o território, ao invés dela gastar dinheiro fazendo uma adolescência tardia rodando o mundo, ela pode gastar um dinheiro recuperando a conexão com o território e viabilizando outras pessoas. Por que que eu digo isso? A complementaridade. Nós não vamos ter, em tempo hábil, essa redistribuição de terras feita pelos estados. Mas as pessoas que têm dinheiro podem fazer uma transição com pessoas mais novas, que têm conhecimento, têm força de trabalho e não têm dinheiro. O desafio do nosso tempo não é fazer a transição sozinho, é fazer a transição com protagonismo coletivo e criando políticas pessoais de amparo das pessoas que não vão ter a mesma oportunidade de angariar recursos. Então, essa pessoa está vivendo em sofrimento. Esse gasto dela louco, esse viver curtindo, entre aspas, é quase um grito de socorro. Mas ela não sabe aonde colocar isso, né? Por isso que eu falei, é um sintoma. Isso aí não é uma causa, é um sintoma, né? Falta de pertença, falta de alfabetização ecológica, falta de noção de que a gente precisa de um tecido social, que as gerações mais velhas, de certa forma, são responsáveis pelas gerações mais novas. Ecologicamente, a gente tem isso, né? Quando a gente planta, por exemplo, um canteiro do sistema agroflorestal, a gente sabe que a gente precisa colocar o máximo possível de espécies de todos os ciclos de vida para dar para aquele solo uma condição de aportar as espécies de longo prazo. A gente sabe disso na ecologia, mas na sociedade, a gente esquece que a gente é ecologia e a gente não faz isso. Na natureza, todo mundo que viveu mais facilita a vida de quem vem depois. A gente está fazendo o contrário. Quem viveu mais vai viver agora torrando, em vez de ajudar quem vem depois. É, é louco isso aí, viu? É uma foto difícil do nosso tempo, né? Mas muito comum, muito comum. Vejo bastante isso.
É a cultura, inclusive, o que é a próxima pergunta que eu quero fazer assim, né? A cultura que está sendo desenvolvida é a cultura da liberdade geográfica. Hoje é alimentado como um benefício de tamanho imensurável, sabe? Você não consegue quantificar o quão bom é você ter liberdade geográfica. Eu sei porque eu cresci estou crescendo, né, me desenvolvendo nesse momento em que isso é constantemente alimentado na gente. E faz sentido. Só que faz sentido na lógica em que você não atua na sua vocação, né? O seu trabalho, que você tem que se deslocar, sair de casa, pegar o carro e ir para o trabalho para ganhar o dinheiro, meio que não atua na vocação. E aí faz sentido você querer se deslocar e ficar livre daquilo ali. Mas como é que eu construo o caminho de recuperação, de querer construir essa pertença novamente? Quais são os benefícios que eu tenho para além desses valores ecológicos, né? Que eu acho que já são fortes o suficiente para mover, se você tem entre os seus maiores valores, né, a preservação e a regeneração da natureza, mas eu preciso enxergar para além disso. Como é que nas outras esferas da minha vida, social e econômica, a pertença é algo benéfico para mim? A minha filha está nessa de liberdade geográfica, né? Também. A liberdade geográfica é um conceito muito interessante para o status quo, né? Porque se você está em todos os lugares, você não pertence a nenhum, você nunca vai, de fato, se colocar na frente da linha do trem. Vou fazer essa metáfora aqui, né? Você nunca vai se colocar na frente da linha de batalha para proteger um lugar. Porque você pode estar o tempo inteiro flutuando, né? É muito útil essa visão. A visão de que o urbano é o moderno, desejável, a visão de que a vida bem-sucedida é a vida sem ancoramento territorial, ela serve muito ao capital. E o pessoal que não gosta do Barbudo não vai gostar dessa parte, mas para o final da vida dele, o Marx escreveu uns cadernos, né, não publicados, e ele fala da ruptura metabólica. A ruptura metabólica é o estudo da evolução do capital, de como ele ia quebrar as relações das pessoas com seus territórios. Ele foi muito genial, cara. E tudo que se manifestou em nome dele é igual o que o pessoal da Igreja Católica fez em nome de Jesus, né? O Jesus não fez cruzada, Jesus não matou ninguém, Jesus não, né? A Igreja Católica foi lá e fez isso. O Marx também não falou nada do que o Lenin fez, do que o Stalin fez, não tem nada a ver com isso. Ele fez uma análise muito pé no chão de como é que uma sociedade baseada no capital esgarçaria o tecido social, esgarçaria a relação metabólica com o território, esgarçaria as culturas, né? E ele foi muito preciso nisso. Uma obra muito, muito importante para a gente não ficar tentando reinventar a roda, sabe? Então, vamos lá. Vamos fazer isso talvez de formas mais ilustrativas, assim, né? Tem um rapaz novo da Inglaterra, ele chama Seth Hughes, e ele estourou agora na internet, fazendo muitos vídeos de reconexão com o território dele. E recentemente ele fez uma postagem muito interessante. Ele é um cara solteiro, de um país afluente, né? Inglaterra. Ele adotou um cachorro misturado com Border Collie. Aí quem tem Border Collie vai saber o que esse cara arrumou para a vida dele. É um cachorro muito energético. E aí ele fez uma postagem muito interessante, tanto o vídeo quanto o texto, dizendo o seguinte: eu viajei muito, eu buscava conexão com vários lugares viajando muito. E agora, assumindo essa responsabilidade de cuidar do meu cachorro, eu diminui muito a minha capacidade de viajar. Tem muitos lugares que eu não posso levar ele, e cada vez mais eu tenho menos vontade de ir para os lugares onde eu não posso ir com ele. Mas no meu território, a cada passeio que eu faço com ele, eu passo 2 horas passeando com ele todo dia, eu comecei a fazer uma viagem de conexão interna para dentro de mim e para dentro do meu território. E aí ele começa a mostrar com muita nuance, com muita riqueza, a intimidade com a floresta, com o riacho, com o chão. Ele sempre que possível, ele anda descalço, tal. Então, ele mostra a beleza de você ir criando intimidade com o território a partir de aceitar deveres. Por que que eu vou explicar por que que eu cheguei nisso. Então, ele tem um dever de cuidado com o cachorro,
ele já aceitou um dever de cuidado com o território dele, ele já aceitou um dever de cuidado com a saúde própria, e aí ele começa a fazer incursões no mesmo território, mas de cada vez mais aprofundamento, cada vez mais íntimas, cada vez mais detalhadas, com cada vez mais leitura ecológica. E ele tem dito que essa viagem interna para dentro dele, para dentro do território dele, tem sido muito mais satisfatória do que o consumo de vários territórios, mas de forma muito rasa. O Wendell Berry, que escreveu um livro muito famoso na década de 70, chama The Unsettling of America, né? É o desassentamento da América. É uma crítica muito pesada ao modelo industrial do agronegócio. Poeta, escritor, cronista agrário maravilhoso. Ele diz o seguinte, que o estado das coisas hoje, para os jovens, é medonho. E que o jovem não tem como entrar nisso com uma esperança, olha a esperança aí de novo, com uma esperança tipo assim, eu vou vencer. Ele fala, não é sobre isso. A gente não tem o direito de pensar se tem tempo ou não para a gente colher os louros da vitória, porque é uma coisa egóica. Você quer ganhar, você quer estar do lado vitorioso. E ele fala que não é sobre isso. É sobre você ter ética o suficiente, amor suficiente por um território para dedicar a sua vida para ele. E aí o Wendell faz uma outra crítica que tem muito a ver com essa coisa, contrapõe essa coisa da liberdade geográfica e da sociedade urbana que a gente tem hoje. Que ele fala o seguinte: as pessoas à direita e à esquerda do campo político falam muito dos direitos, mas a gente esvaziou o nosso discurso cultural dos nossos deveres. Então a gente tem uma série de pessoas, gerações já, né, que são criadas para achar que o sucesso é ter dinheiro para viajar o tempo inteiro. E no nosso currículo escolar, na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente não tem uma cultura que diz que a gente tem um dever com os lugares onde a gente vive. Esse dever, ele pode vir, de certa forma, como uma limitação, e algumas pessoas podem não gostar dele. Vis-à-vis, liberdade geográfica, dever com o território. Parece, poxa, mas eu vou ficar amarrado aqui. Sim, porque antes de. E outra coisa, uma falsa noção de liberdade geográfica. Apenas 10% da população mundial consegue viajar. Só que a gente tem uma perspectiva criada pela mídia de que todo mundo pode viajar. É mentira isso. Então, ele cria um outro paradigma, que é o seguinte: eu vou olhar para esse pedaço de chão, o que que ele precisa de mim, eu vou agir com cuidado, eu vou agir com respeito, com carinho com o meu território, e aqui eu vou criar uma relação duradoura, significativa e gratificante. O Wendell Berry foi ovinocultor, criou ovelhas, trabalhou com sistemas florestais, ele é um proprietário rural, né? Ele foi professor acadêmico, começou a escrever, mas ele tinha um sítio, e ele começou a cuidar do sítio. E os escritos que lançaram o Wendell Berry para o mundo não são os escritos acadêmicos, são as crônicas agrárias e os poemas que têm temas ecológicos e agrários. A obra dele só foi possível a partir de um senso de pertença muito grande. Então, uma das maneiras que a gente tem de criar pertença é voltar a falar no nosso dever de cuidar dos lugares onde a gente vive e no enaltecimento das vocações e das artes literárias, teatro, música, tudo, né? Que coloca a gente conectado com o território de novo. A arte tem um papel intangível fundamental nessa questão do amor com o território. Eu posso me conectar com o Wendell Berry, vivendo uma vida agrária, num ecossistema que não tem nada a ver com o dele, mas apaixonado pela maneira com que ele enalteceu a relação dele com o sistema ecológico dele. Você vê, eu não preciso ir lá na fazenda dele, eu não preciso consumir uma viagem internacional, eu posso dialogar com ele pelo escrito dele e me inspirar pelo escrito dele e cuidar do meu território com o mesmo carinho. Então, parte da pertença tem a ver com a gente aceitar e abraçar os deveres e não só os direitos, porque todo mundo que fala de ecologia fala dos direitos, o direito da natureza, o direito disso, o direito daquilo. E cadê os deveres, né? Então, parte é aceitar que temos deveres, parte é passar a valorizar as culturas e as artes, as formas de artes que partem, a filosofia, inclusive, que dialoga com o conhecimento a partir da pertença. E talvez um terceiro estágio, a gente precisa de experiências, né? O espírito aventureiro sempre existiu,
Só que a gente viajava muito menos, mas os viajantes sempre existiram. Mas talvez a gente dá ressignificar o papel das viagens. Em que sentido? Eu viajo para coletar informações, capacidades, histórias, mitos, cosmovisão, para voltar para o meu lugar e enriquecer o meu lugar. É completamente diferente de sair viajando infinitamente numa adolescência que nunca termina, né? Os orientais têm essa visão. Eles fazem essa peregrinação às viagens e voltam para contribuir com as suas comunidades. Eles têm um senso de ancestralidade muito forte, né? Então tem o aventureiro, mas ele volta, ele devolve para a comunidade dele, né? Se a comunidade dele deu para ele uma capacidade de se lançar, ele se lança, coleta informações, capacidades, aprendizados, mas ele volta e devolve isso, né? Então, em 3 estágios, para a gente devolver a pertença aí, né? Assumir os deveres, enaltecer as artes que falam da relação com o território, da intimidade com o território, que não tem nada a ver com o furor na varanda, né? Intimidade com o território é trabalho, suor, capa de chuva, passar frio às vezes, passar calor, enfrentar mosquito. E essa questão talvez de ressignificar as viagens. É legal viajar, mas vamos viajar com outro sentido. Por exemplo, eu tenho vontade de viajar para ver os lugares que têm sistemas de aquíferos ancestrais. Eu tenho vontade de viajar para os países do mundo que ainda têm uma agricultura familiar, que tem agroindústria na escala humana. Portugal, Espanha, França, Itália, interior do Japão. Mas seriam viagens nesse sentido, né? Você consegue ir para buscar coisas que vão somar no seu território. E eu nem estou mais tão novinho assim, ainda quero viajar ainda. A gente está indo para o final do episódio e, pelo que eu entendi, um dos pilares da visão de futuro é construir muito bem essa pertença, que a partir disso sua visão começa a ficar mais cristalizada, né? E a gente chegou no final do, de 9 episódios, são quase 9 horas aí, quase 10 horas de conteúdo de extremo valor, e que quem está assistindo vai poder reassistir quantas vezes quiser. Mas tem gente que quer continuar, quer dar um passo além de acompanhar conteúdos, quer atuar mais, quer estar em contato com você, quer protagonizar esse viver. E no dia 8 a gente está desenvolvendo aqui uma, um evento, né, que a gente chama de evento, mas a gente dá outros nomes, oficina, mini oficina, da Transilência Rural. Rico, fala um pouquinho para a gente desse dia 8 para quem quiser continuar acompanhando esse trabalho, quem quiser participar do trabalho, inclusive, de uma outra forma, e na própria vida também, né? Com esses seus direcionamentos, com o conteúdo que você traz. Como é que seria isso? Mais cedo você falou um pouquinho das pessoas que têm orientado transições de forma irresponsável, né? É, eu tenho eu falei aqui durante o nosso papo aqui da minha preocupação com o elemento humano, né? Na minha base futura de recursos, eu funciono muito dentro da cultura da dádiva. Eu tenho muitas trocas, eu devo muitas pessoas e eu tenho muitos créditos com outras pessoas. E esse dever, essas dívidas e esses créditos fortalecem as nossas ligações. Eu não consigo me relacionar mais de forma comum. Eu não consigo sentar num boteco com a televisão ligada, me irrita. Eu não consigo assistir jornal. Eu não consigo compactuar com o mundo ilusório. E isso me tornou uma pessoa muito ermitona. Eu sou um cara muito. Eu vivo muito isolado. Paradoxalmente, quando eu saio do meu isolamento, eu lido com muitas pessoas de uma vez só e depois eu me isolo de novo, né? A minha base futura de recursos, eu tenho amigos, eu tenho famílias, eu tenho pessoas de várias habilidades, de várias vocações, que, que entendem que a nossa causa é maior do que só a nossa viabilidade econômica. Eu tenho, eu sou amparado por uma rede de pessoas, por uma rede de trocas, de serviços, que entende que o nosso papel é preparar o santuário de sanidade mental e ecológica. E eu não consigo criar essa rede sem um propósito. Eu não consigo criar essa rede sem amparar vocações.
eu não consigo criar essa rede sem amparar a transição cultural, afetiva e mental das pessoas. Porque as pessoas que vivem dentro disso que eu estou colocando aqui, elas não são apoiadas na sociedade de um modo geral. Elas são sabotadas. Elas são chamadas de malucas, elas são chamadas de um monte de coisa. Como eu já fui várias vezes, né? Inclusive, principalmente, pela minha própria família. Então, o meu trabalho, ele é, na verdade, uma, uma, um esforço meu de me conectar com pessoas que têm esses crivos que eu tenho. O meu trabalho, ele é sobre o meu pioneirismo, poder melhorar e facilitar o caminho de quem vem depois. Então, a melhor maneira de caminhar comigo, talvez, enfim, né? Eu escrevo, eu produzo os vídeos, enfim, é isso. Mas talvez seja vivendo perto de mim. Inclusive, quem quiser empreender comigo, quem quiser ser vizinho, quem quiser fazer algumas coisas, eu estou desenhando alguns projetos, buscando parceiros, investidores para isso. E, e lidando já com alguns amigos que também são alunos, mentorados, a gente está organizando algumas coisas assim, não só para a gente, mas para outras pessoas também, né? Organizando esses viveres autônomos. A gente tem feito isso em rede e eu tenho, e muito de tudo que se desenha tem saído da minha mentoria. Na mentoria, as pessoas participam dos meus cursos, elas assistem às aulas, é um pré-requisito, e a gente entra num trajeto junto por vários meses, aonde a gente se apoia, tem um compromisso coletivo de apoio, tem uma inteligência coletiva, tem um grupo de apoio, uma comunidade prática, pessoas que trocam em torno de uma alfabetização ecológica, trocam em torno da criação dessa pertença, em torno da criação de viabilidade econômica com ética ecológica. Então as pessoas acabam caindo mais nessa rede mais próxima. É o formato de trabalho mais gratificante para mim, porque eu participo da vida das pessoas que estão tendo sucesso nessas coisas e, de certa forma, eu contribuo, né, em grande parte, e isso, para mim, é muito gratificante, muito significativo. E aí, de tantos em tantos tempos, a gente tem os mini cursos, as mini oficinas, aonde eu trago condensado desafios, soluções, posicionamentos, estratégias para a gente conseguir viver bem no campo, para a gente conseguir viver com dignidade, com autonomia. E aí abre-se ali uma chance de partir para dentro do meu trabalho, né? Assim como esse trabalho da Jornada de Jardineiro, essas oficinas também são muito ricas de informação, de abordagem, de conteúdo, de práticas. A maioria eu chamo de oficina exatamente porque eu dou alguns exercícios, né? E as pessoas passam por aquilo ali. É uma exposição ao meu trabalho, é um momento também que eu invisto para alcançar mais pessoas. E aqui eu já peço a todos vocês que participaram da jornada que me ajudem nesse alcance, compartilhem esse conteúdo. É muito importante para mim isso. E aí, nessas oficinas, a gente abre novas turmas da mentoria. A gente, dentro da mentoria, tem um respiro, né? Novos projetos, novas pessoas, com novas capacidades, com novas vocações. E aí a gente organiza propósitos, a gente organiza uma estrutura de gestão integral para a gente ter saúde, a gente ter paz, ao mesmo tempo que a gente tem viabilidade, que cuida do território. A gente organiza grupos de apoio, né? Ali dentro a gente tem arquitetos, advogados, agrônomos, tem pessoas de várias linhas, mas que elas vêm para uma amálgama que tem a ver com a alfabetização ecológica e com esse viver que tem propósito, tem qualidade de vida, tem dignidade, tem viabilidade econômica, mas que cria essa pertença e esse cuidado com o território. Então, no dia 8, a transilência rural. A transilência é um conceito que implica em persistência, adaptabilidade e impacto positivo. E aí, voltando, né, que você falou das pessoas, tem muita gente que está ensinando sistemas de produção. O viver no campo não é sobre sistemas de produção. Tem muita gente que está dizendo que para você fazer uma transição, você só precisa se jogar, que você precisa dar o primeiro passo e que tudo se resolve depois. Não, não é bem assim. Os passos são importantes porque a cada passo que a gente dá, novas possibilidades se abrem. Mas a cada passo eu tenho que ter uma amostra de que eu estou no caminho certo. E essa amostra não é eu ter sucesso como sucesso em determinados sistemas de produção ou sucesso em determinados sistemas de desenho.
né? Inclusive, tem muita gente copiando termos e coisas minhas e distorcendo, e não é isso. O meu sucesso é, como eu falei hoje, é um viver que tem sucessão, sucessão cultural, sucessão afetiva, sucessão humana, enquanto melhora o lugar. Então, o que você vai fazer ali dentro para essa vida poder se materializar é, é ferramenta, é coadjuvante. O protagonismo é uma pessoa saudável, soberana, vivendo nos termos dela. Eu não preciso copiar sistema de produção de ninguém, eu não preciso copiar sistema de desenho de ninguém, eu não preciso. Não é sobre isso. É sobre ser único. Eu tenho uma digital única, não tem nenhum ser humano, tem 8 bilhões, não tem nenhum igual eu, então a minha vida não tem que ser igual a de ninguém. Mas essa força de protagonizar essa vida ímpar, essa vida singular, ela precisa de apoio, precisa de nutrição. E é o que eu faço na mentoria, é o que eu faço. Tem um curso específico para todo esse sistema de gestão que a gente conversou aqui, que é o Gestão Impacto Positivo. Tem um curso de planejamento rural, que eu também acho ele muito interessante, porque não é sobre o sistema, é sobre, em cada camada da escala de permanência, você protagonizar o que você precisa para a sua vida, para a sua propriedade, para os seus empreendimentos. Então não é sobre a escala, é sobre como você usa a escala para criar permanência no lugar. Não é sobre o modelo, a estrutura de gestão, é sobre você pegar ela e fazer uma gestão que você protagoniza a sua própria vida, com qualidade de vida, com saúde mental, com saúde afetiva, relacional, emocional, com viabilidade econômica, melhorando o lugar. Então, tem esses cursos, e aí as pessoas passam por isso aí, mas o gostoso é o que a gente embarca junto, trabalhando por vários meses na mentoria. Nutrir o propósito de cada um, nutrir as vocações, revelar para as pessoas que elas têm vocações que não foram valorizadas, mas que podem se tornar uma fonte de renda prazerosa, significativa e gratificante. Então, eu tenho muito também essa visão. Eu sou um marginal, né, Vitor? No sentido literal da palavra, não no sentido legal. Eu vivo à margem das coisas. E esse viver à margem, ele me dá uma capacidade me dá uma perspectiva das coisas que é muito diferente. Então, eu tenho conseguido posicionar pessoas com negócios, posicionar pessoas com propósitos, posicionar pessoas com combinações de empreendimentos de uma maneira que ela é rica, porque eu tive uma vida muito diversificada, né? Eu tenho uma vida como educador, tive uma vida como capoeirista, tive uma vida como trapezista, tive uma como planejador rural, como sociólogo, como em todos esses momentos da minha vida, essas atividades, elas tinham a ver com o que era significativo, gratificante para mim, durante muito tempo sem um planejamento econômico, agora com um planejamento econômico. E todas essas atividades foram ferramentas, foram maneiras de eu expressar minha vocação no mundo. Então eu consigo ver nas pessoas que são chamadas pela sociedade de desajustados o potencial que elas têm. Porque eu consegui pegar os meus desajustes e fazer eles funcionar para uma vida que foi única. Olha a combinação maluca que eu tenho, né? Então, eu coloco isso a serviço das pessoas, mas não é sobre a minha capacidade de fazer isso. É sobre destravar a pessoa ali e aí ela já está numa rede que tem, como eu falei, arquitetos, construtores, agrônomos, biólogos, advogados. E aí essa rede vai se reorganizando ali, as pessoas vão se apoiando e materializando esse viver único delas no território delas, né? Então é isso. No dia 8 tem esse convite, a gente está com a Transilência Rural de volta. Vai ter uma super aula, uma oficina, vai ter alguns exercícios para vocês e, e um convite, né? Uma abertura de turma de novo a partir desse trabalho. O trabalho em si já é válido, é igual a jornada aqui, vai ter um monte de informação, um monte de conteúdo importante para quem quer viver no campo e aí abre essa possibilidade de estar mais próximo e a gente trabalhar junto no dia 8. Não percam, a seguir cenas do próximo capítulo. Que vai acontecer nessa oficina, né? Que tipo de conteúdo você vai dar lá e para quem que é essa oficina? As pessoas que querem dominar o mundo a partir da vida rural. Vamos... Eu pink o cérebro. Não, não, peraí. Eu preparei um conteúdo, preparei práticas enfim, abordagens e princípios, conhecimentos dentro dessa lógica da transiliência. A transiliência
qual que é o raciocínio da transiliência? A gente fala muito de resiliência. E resiliência é a capacidade de você tomar uma porrada e voltar a funcionar no normal, né? Então, desastre ecológico, volta ao normal. Desastre econômico, volta ao normal. A transiliência, ela propõe, na verdade, uma capacidade de, a cada estresse que a gente passa, ou a cada dificuldade, a cada desafio, a cada crise, a gente retornar mais forte, mais capaz e melhor preparado. E ela traz essa tríade. A gente precisa persistir, a gente precisa adaptar e a gente precisa ter impacto positivo. Para persistir, a gente precisa ter propósito forte. Para se adaptar, a gente precisa ter uma estrutura de gestão capaz de medir, capaz de avaliar. Porque aí a gente consegue se adaptar sem perder o rumo, que eu estava falando hoje, né? A gente consegue testar coisas diferentes, mas sempre balizando pela nossa visão de futuro integral. E o impacto positivo tem tudo a ver com esses testes. A cada teste a gente precisa conseguir provar que a gente está melhorando o lugar, né? Melhorando as relações humanas, melhorando, enfim, tendo um superávit energético. Então, essa linha, ela é muito importante para quem vive no campo. Quem vive no campo está contra a cultura atual, né, da sociedade. Então, a gente precisa persistir. Para persistir, a gente precisa de propósito. A gente precisa ter propósitos muito fortes, muito amalgamados, muito profundos, muito significativos, muito gratificantes para a gente. Quem vive no campo precisa conseguir se adaptar. As formas de trabalhar no campo foram colonizadas no último século. Nós precisamos de novas formas de abordagem, né? E nós precisamos conseguir protagonizar as mudanças positivas nós mesmos. Eu preciso saber se eu estou melhorando meu território. Não um especialista que vai vir me dizer isso. Não alguém que vai dizer como é que eu tenho que produzir para melhorar o ambiente. Eu sei, o ambiente é meu. Eu preciso saber isso, né? E eu preciso ter transparência para comunicar isso. Então, durante a minha oficina, eu vou especificamente trabalhar com como viver de empreendimentos rurais que cuidam das pessoas e cuidam da natureza, que tem tudo a ver com a resiliência, com tudo isso que eu expliquei agora, né? Então, a aula é basicamente sobre como viver de empreendimentos rurais que cuidam das pessoas e da natureza. Veja que dentro do trabalho que eu tenho de gestão integral, esses empreendimentos, eles é que estão a serviço da nossa vida. Por isso que a oficina é como viver de empreendimentos rurais que cuidam das pessoas e cuidam da ecologia. Eu tenho visto muita gente falar de regenerativo, de, enfim, de resiliência climática, de um monte de coisa, mas o elemento humano não está ali cuidado. E eu quero que a gente tenha essa consciência de que se o elemento humano não está cuidado, nós não podemos ter os guardiões que vão cuidar do lugar nas próximas gerações. É através da agência humana bem posicionada, bem bem equipada de conhecimentos ancestrais, de conhecimentos naturais, de protagonismo da própria complexidade, é que a gente consegue cuidar dos lugares. Não são políticas públicas urbanas ditando o que a gente tem que fazer no campo. Somos nós tendo empreendimentos viáveis que estão a serviço da nossa vocação ecológica, a serviço do nosso propósito, com uma vida boa, que podemos protagonizar as mudanças que realmente funcionam no campo. Então, a oficina é sobre isso. De novo, compartilhe bastante aqui o Jornada do Jardineiro, que acho que tem também aqui já bastante coisa que eu vou passar lá dentro, mas lá estou trazendo algumas coisas novas, alguns exercícios, algumas provocações de pensamento, de posicionamento, para a gente conseguir fazer essa inversão de ter os empreendimentos rurais cuidando das pessoas e da natureza. Tem um link aqui, clica ali, já se inscreve. Vocês podem também encontrar o link pelo Instagram, né? Eurico_Viana no Instagram. E aí vocês podem se matricular, enfim. A matrícula é completamente gratuita e a gente participa ali. E eu não vou te ensinar tudo que você precisa saber. Não é meu papel. Mas eu vou te ensinar as perguntas que você precisa desenvolver para que os seus empreendimentos estejam a serviço da sua vida. E não você sacrificando a sua vida para criar empreendimentos, né? Então, é uma oficina bem voltada para quem vive no campo, para quem quer mudar o jeito de empreender no campo, para quem vive no campo e está sem tempo, para quem vive no campo e está estressado, assoberbado, para quem vive no campo e não sabe se vai ter sucessão familiar. Um jeito de pensar o campo onde a gente planta pessoas com dignidade, com autonomia, com saúde, com ludicidade, né? Tem que ter prazer. Não percam. Dia 8, link aqui ou no meu Instagram. Acho que eu vou fazer um encerramento meu aqui,
porque o próximo episódio é um bônus de perguntas, né? Do que a gente tinha planejado e estruturado, desenhado aqui internamente na equipe. Essa era a nossa proposta com a Jornada do Jardineiro. Então, mais uma vez, muito obrigado por todo o seu tempo. Obrigado também a todos que participaram, curtiram, comentaram, compartilharam, perguntaram, enfim. Foi muito legal fazer esse projeto e espero que daqui para frente novos projetos surjam com outros impactos também positivos. Obrigado mais uma vez, Eurico, e obrigado, pessoal. Então, eu que te agradeço, foi muito bom. E como na ecologia, né, a relação entre as espécies que têm faixas etárias diferentes costuma ter uma soma, né, das partes maior, né, o todo é maior do que a soma das partes, como diz o Aristóteles. Então, as suas perguntas a partir da sua idade, a partir da sua visão, a partir da sua vontade também de construir, né, esse caminho coerente, ajudam muito a gente a conversar e trazer, enfim, trazer o meu trabalho para as pessoas. De maneira muito bacana também você trouxe as perguntas das outras pessoas, sintetizou. A gente recebeu alguns e-mails, alguns comentários, e às vezes algumas perguntas foram uma síntese de várias pessoas que perguntaram. Então, te agradeço muito também ter feito essa representação da nossa audiência, foi muito bacana. E vamos pensar, deixem aí os seus comentários, façam de novo, né, a curadoria de vocês, e de repente a gente consegue fazer até uma nova série baseado, enfim, na vontade da audiência, talvez trazer aí o que a audiência. Não estou prometendo não, tá, gente? Vamos ver o que vocês trazem e a gente talvez consiga fazer uma série em cima de, de anseios específicos da nossa audiência, porque a nossa vontade aqui é de estar a serviço, porque estando a serviço a gente também cria a nossa rede de amparo que se importa com as nossas vocações e com os nossos propósitos. Então a coisa é mútua. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você, Vitor. E aí, a partir dos compartilhamentos, dos comentários, talvez a gente consiga criar uma série nova aí pertinente à realidade das pessoas que nos acompanham. Obrigadão, valeu.